Olá, família de Deus. Sou a pastora Magali Natter, do Ministério Resgate da Herança, e vou mais um pouquinho compartilhar sobre o livro Desmascarando as Trevas. Estamos num tempo em que a palavra tem se cumprido. Tempo de angústia, tempo de sinais. Quantas catástrofes nós temos ouvido esse ano, em vários lugares, em vários países, em várias cidades. Não é verdade? O Senhor disse que viveríamos tudo isso. Fome, pestes, terremotos, enfim, tragédias na natureza. Tudo isso nós já estamos vendo. Mas ainda vai haver guerras, é o que a palavra diz. Ainda seremos perseguidos, odiados, enfim. É um tempo em que temos de verdade de nos render, posicionarmos em rendição, para que a força do Senhor nos conduza em fé. Fé na promessa que o Senhor tem e é fiel e verdadeira. Tá bom? Então, eu quero ler aqui um texto com vocês, que está em Mateus 17, do versículo 15 ao versículo 21. Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Esta casta, em algumas traduções, de demônios, não se expulsa, a não ser com jejum e oração. Aqui o Senhor nos dá armas espirituais de guerra. Jejum, oração, continua sendo uma arma poderosa. E mediante as confissões que eu estava ouvindo, os pactos que foram realizados por Ana, eu entendi que era algo profundo nas trevas. Conversando com os pastores da igreja, também com as intercessoras que ajudavam em cada ministração, elas estavam ali fiéis pelo propósito do reino, por amor àquela vida. Então nós decidimos fazer 21 dias de jejum e oração, para que o Senhor nos desse luz, para que o Senhor trouxesse a revelação de verdade do que estávamos enfrentando. Durante 21 dias, como era uma cidade não muito grande, sem trânsito, nesses 21 dias de oração, todos os dias ao meio-dia, presencialmente, nós nos encontrávamos ali para clamar. E o Senhor respondeu. No 21º dia, ou seja, no último dia desse propósito de jejum, de oração, de clamor, porque estávamos sem rumo. A verdade é essa. Chega momentos que não sabemos mais o que fazer, e é ali que o Senhor entra com o milagre.
Nesse último dia, Ana chegou até nós e veio então confessar a verdade do porquê ela chegou até a igreja. Ela ouvia e via os demônios que se comunicavam com ela. E ela veio até a igreja para um propósito das trevas. Porém, nós abraçamos essa mulher e ela diz que nunca havia sentido o amor com que ela foi recebida. E por causa desse amor, ela começou a pensar diferente e começou a desejar Jesus na vida dela. E por conta disso, então, ela veio contar a verdade. Foram alguns meses em que ela vinha com outro propósito, o propósito de nos alcançar. Ou melhor, o propósito de ser um canal para que os demônios agissem dentro da igreja. Porque ela estava ali para cumprir uma missão ordenada por Satanás e seus demônios. Você pode ler o livro e você vai ver os detalhes dos rituais. Demônio nenhum pode atuar na vida de ninguém se não houver uma liberação, uma porta aberta, uma concordância com eles. E no caso dela, ela fez pactos, muitos pactos. E cada pacto foi entregue algo da vida dela ou do ser dela. Ela entregou consciente, inconsciente, subconsciente, visão, audição, tato, olfato, paladar, as emoções, enfim, ela entregou tudo. E eles só puderam atuar porque ela entregou, entende? Muito bem, por isso eles deixavam ela como morta, por isso eles tiravam a consciência dela a ponto dela ficar uma semana como um bonequinho de marionetes na mão dos demônios. E ela via e ouvia e obedecia. Mas ela decidiu então contar a verdade, porque no fundo ela não aguentava mais a escravidão em que ela vivia e ela ouviu dizer de alguém que tem o poder para libertar, para livrar, e ela desejou. Eu quero ler aqui com vocês, então, a missão que foi dada a ela. Por quê? O caminho das ciências ocultas levou ela a praticar rituais, pactos profundos com Satanás. Portanto, ela devia obediência cega ao inferno. Então, eles a conduziram à igreja através de uma amiga que, com o intuito de ajudá-la, a trouxe para receber oração. Mas a verdadeira intenção do maligno era alcançar a igreja, e a ordem que Ana recebera foi: você tem que chegar perto do pastor e nós começaremos a agir. Quem? Os demônios. Por onde? Pelos olhos. Pelas palavras. Entenda, a palavra de Deus diz que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. Portanto, como filhos de Deus, o Espírito Santo habita dentro de nós e os nossos olhos vão expressar a vida de Deus em nós. O que habitava dela? Demônios, espíritos imundos. Através dos olhos, eles liberavam feitiço, encantamento. O encantamento, para poder nos entender figurativamente, imagina um laço invisível. É isso que ele faz. Ele trabalha e vai enlaçando. Ou imagina uma fumaça que penetra as tuas narinas, os teus olhos, começa a arder ou espirrar.
Só que isso sem o efeito, né, físico, mas existe um efeito espiritual. Então, essa fumaça de encantamento que cega, que ensurdece, que hipnotiza, que traz torpor, entende? É uma atmosfera invisível, mas real. Então, chegue perto do pastor e nós começaremos a agir. Ela era o canal, entende? Use a habilidade sobrenatural, encantamento, para influenciar, fazendo com que as pessoas ajam de acordo com a nossa vontade. Quando eu digo nossa, vontade de quem? Dos demônios. Qual é o intento deles? Enfraquecer a igreja do Senhor. Se tem algo que Satanás teme, é o poder do Altíssimo, é o fogo que o Senhor espalha através do poder que emana do alto. Então ele vai tentar trabalhar, ele vai tentar impedir a unidade do corpo. Porque quando estamos unidos no propósito do reino, nada pode impedir o agir do Senhor. Mas se estamos ali inflamados, magoados, ressentidos, e tudo isso é obra da nossa carne, então você pode perceber que a obra da carne nos conecta com os espíritos malignos, que nos escravizam. O objetivo principal é controlar e manipular, criar situações de revolta na vida dos líderes, porque a porta se abre aos demônios que entram e passam a dominar. Fazer com que a pregação do pastor não fique clara para o povo, distorcendo as palavras, tapando os ouvidos, trazendo torpor e anestesia na mente, gerando confusão. Deixa eu dizer, isso começou a acontecer na igreja. O nosso pastor, na época, um homem de Deus, conhecedor da palavra, com muita eloquência, chegava no fim do culto, as pessoas começavam a dizer, mas o que ele está falando? Não estou entendendo nada, ele está desconexo. Não, não era ele que estava desconexo. Existia uma ação para trazer essa confusão. Quantas vezes dentro de casa o marido fala A, a esposa entende B, a esposa fala C, o marido entende B, D. E isso porque existe um tradutor nessa dimensão espiritual gerando confusão. Quando isso começar a acontecer, fica quieto, fica quieta. Dá um tempo, vai orar. Senhor, nos ajuda, libera a nossa comunicação. Porque o inimigo trabalha na comunicação. Só que como é algo que não vemos com os nossos olhos naturais, a nossa tendência é não crer que isso exista. Mas experimente, ore. O Senhor te deu autoridade para paralisar a ação do maligno. Se em algum momento você vive isso, sai de perto, vai longe, vai orar. Senhor, eu amarro esse espírito maligno que está distorcendo a comunicação. Derruba essas barreiras que o inimigo está construindo para separar, para dividir. Haja reconciliação e no comando da boca de um filho de Deus, alinhado com a palavra, o Espírito Santo opera, os anjos trabalham e nós podemos ver o milagre. Ou podemos experimentar o agir do Senhor e vivermos o plano que Ele tem para cada um de nós, que é bom, perfeito e agradável. Mais um comando: fazer com que o pastor fique doente. Nós vivemos isso. E deixa eu dizer uma coisa: tudo acontece com a permissão do Senhor. Se o Senhor permitir algo na nossa vida, alguns arranhõezinhos, é só para nos alertar, é só para nos despertar, é só para fazermos orar com mais intensidade, com mais fervor, entende? Porque se tudo vai muito bem, nós nos acomodamos, essa é a tendência natural. E eu lembro, na época, o pastor ficou com uma tosse, não ia embora, ia no médico, tomava remédio, e a gente orando, até que ela foi embora.
talvez o intento do maligno seria agir com muito mais dor. O Senhor interviu, mas permitiu uma situação para que nós estivéssemos em clamor fervoroso. Atacar a família do pastor, armar ciladas e fazer de tudo para que houvesse momentos de fraqueza, levando o pastor à derrota. Atacar a mente das pessoas na igreja, através de encantamento pelos olhos, como eu já expliquei, lançando setas enfeitiçadas de dúvidas. Se a nossa mente está distraída, porque quando eu vou à casa do Senhor, eu devo desejar ouvir o que o Senhor tem a dizer através da sua palavra, seja por quem estiver falando. Então, nos distraímos com críticas, com julgamentos, com análises, muitas vezes. E a nossa mente, então, fica vulnerável aos dardos inflamados que são lançados. E quantos de nós entramos num culto e saímos pior do que entramos? O inimigo conseguiu seu intento. Porque deixamos de ouvir a mensagem, a palavra. Dúvidas como, por exemplo, o que tem de mal uma cervejinha? Uma balada para descontrair, dançar? Uma traição conjugal? Afinal é só sexo? Será? Eu não penso assim, que exagero. Não é nada demais. Vocês são muito radicais. Deixa eu dizer, Jesus é radical. Ele disse sim, sim, não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Hoje nós estamos num mundo de relatividade. Tudo é relativo. Cuidado. Assim as dúvidas abrirão portas para o inimigo agir contra a verdade e contra a fé. Conhecereis a verdade vos libertará. A libertação vem da verdade, e a verdade é Cristo. A palavra diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai, a não ser por Cristo, o único caminho, que nos dá salvação. E também através dos olhos de Ana, com o encantamento, os demônios alcançavam e manipulavam a mente daqueles que estavam dispersos, desatentos, não vigilantes, abrindo brechas por onde o inimigo entra e dá ordens. Faz aquilo ou aquilo. Sabe aquele pensamento que você não sabe de onde vem? E de repente você está triste, e de repente você está angustiado, e de repente você está pensando em fazer o que Deus disse para não fazer. Dardos inflamados do maligno. Mas o Senhor nos deu o escudo da fé. E nós temos de usar. Porque quando embraçamos o escudo da fé, a palavra diz que aparamos todos os dardos inflamados do maligno. Então nós lutamos contra esses dardos através da palavra, que é a espada. Por exemplo, vem algo na minha mente que começa a gerar ansiedade, medo, angústia, e eu vou dizer o quê? Senhor, Tu és o meu bom pastor. O Teu amor sobre mim lança fora todo medo. É o Senhor quem me guarda. Em Ti eu me refugio. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingida porque o Senhor me guarda. E quando eu declaro essa palavra, quando eu contradigo aquela dúvida e aquela mentira, na dimensão espiritual, há uma guerra. E o Senhor não patrocina derrotas. Por isso, se eu me alinho com a palavra, declaro a palavra, comando através da palavra, a vitória é certa. Mas eu tenho que agir. Eu não posso ter preguiça espiritual.
Eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que ter intimidade com a palavra. Percebe? É guerra. E nessa guerra, o Senhor entrega a vitória, porém, nós temos a nossa parte. E não podemos ser negligentes. E não seremos, em nome de Jesus. E o Senhor também nos deixa bem atentos quando Ele diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou melhor, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Nesse tempo de guerra, ou nessa zona de conflito, de bombardeio, porque estávamos sendo atacadas, sim, atacados, como interferimos na missão? Eu, com o apoio de algumas intercessoras, então o comando mudou. Agora você vai atacar a Magali, vai atacar as intercessoras, para que as emoções delas se desestabilizem. E eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu comigo para você entender como funciona. Era o dia de ministração. Eu acordei de manhã, em jejum, adorando o Senhor, buscando a palavra. Mas aí eu disse, eu vou lá comprar umas plantinhas para... Eu gosto muito de flor e vou arrumar aquele canteiro do meu jardim. E tá, fui, só que eu me distraí ali na flor, na terra. E a minha mente, entenda, eu estou no meio da guerra. Não é um dia comum. É um dia em que eles vão armar ciladas para que eu não chegue no lugar onde eu tenho que chegar, para que eu não ministre, entende? Isso existe. E era alguém que eles não queriam perder, então eles vão fazer de tudo para tentar impedir. E eu me distraí. E eu vim para casa com as plantas no porta-mala e o vidro do carro aberto. E na hora que eu entrei, eu esqueci que o porta-mala... O carro era zero, bem novinho. Eu esqueci que a tampa do porta-mala estava aberta. Você pode imaginar o que aconteceu? Estraçalhou o vidro. E eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu estava debaixo de pressão, estava debaixo de opressão, de ataque. Naquela hora eu acordei e pensei, meu Deus... Olha só, e chorava compulsivamente, me desestabilizou as emoções. Mas glória a Deus, a gente se rende, confessa, entrega e o Senhor sempre nos dá a chance imediata de recomeçar. E aí tá, não importa o ponto em que nós estejamos agora, na rendição, na entrega, o Senhor recolhe o que é ruim, o Senhor libera a unção, o Senhor dá ordem aos anjos, nos alinha, nos apruma e fala, esse é o caminho. É só desejarmos estar com Ele. Mas essa parte de desejar estar com Ele, de buscá-lo na intimidade, é nossa. E eu quero agora orar por você. Talvez você esteja debaixo dessa pressão, dessa opressão. Talvez você esteja debaixo de um ataque e não tenha consciência. Mas lembra, algumas castas de demônios se expulsa com jejum e oração. Jejue por você mesmo, para que o teu espírito seja fortalecido. Jejue pelo teu marido, pelos teus filhos, pela tua casa. E use a autoridade que o Pai te dá como filho em comando da palavra, em declaração da palavra. Vamos orar então? Eu quero com você declarar os Salmos 27, liberando a espada que o Senhor nos entrega como arma, que é a sua palavra. E aqui diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem terei medo? O Senhor
é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, e eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Você pode pegar esse salmo e declarar ele por um período na tua vida, ou num momento de fraqueza, entre outros, que o Espírito Santo te dirige. Mas você vai ter que pegar a palavra, escolher o salmo e declarar pela fé. Você é mais que vencedor, creia. Deus te abençoe e estamos unidos pelo mesmo propósito, o reino do nosso Deus eterno.